Boa noite, torcedor colorado. Estamos dando mais uma vez o pontapé inicial para mais um programa Arquibancada Colorada aqui na Web TV Jornal NH. Nesta noite, você sabe, programa especial em relação ao ídolo Fernandão, o eterno ídolo dos colorados. Aliás, domingo foi um ano em que a Nação Vermelha ficou de luto com a morte do ídolo Fernandão. Conosco aqui, como convidado especial na noite de hoje, o torcedor Guilherme Poloff, que também é colecionador de camisas, né, Guilherme? Isso aí. E fã, é óbvio, do Fernandão, né? Bastante. Você, inclusive, Guilherme, tem uma tatuagem do Fernandão, né? Fez recentemente na perna. Na tatuagem do Fernandão e do Internacional. Tão fã que tatuou o ídolo, né? É verdade. Não deve ter sido fácil, imagina a dor que tu deve ter passado. Aí. Doeu um pouquinho. Doeu um pouquinho, mas vale a pena também o sacrifício, né? Vale. É amor ao clube. Nos conte, assim, a respeito da tua simpatia pelo Fernandão, como é que começou essa relação aí de torcedor, fã com o ídolo? Sim, começou em 2004, quando ele já chegou e já fez o gol 1000, né? Já se tornou especial para a torcida do Inter, porque entrar num Grenal, estrear num Grenal e fazendo o gol 1000 não é para qualquer um, e foi o que aconteceu com ele. E depois dali só alegria, né? Porque antigamente o Internacional não ganhava muitos títulos e não era tão reconhecido. Tem a fase antes, Fernandão, e depois. E por isso veio a simpatia e por isso virou um ídolo. Foi um divisor de águas, né? O Fernandão, que nem eu disse até no primeiro programa com o João Carlos Carvalho, que o Fernandão colocou o Inter em outro patamar, né? Isso mesmo. E tornou o Inter conhecido internacionalmente, né? No isso mundo aí. inteiro. Você, como colecionador de camisas, também tem várias relíquias do próprio Fernandão guardadas. Tenho, né? Tenho a camisa do Gol 1000, que foi uma camisa comemorativa, que era dele, que o Inter lançou na época. Tem uma camisa que foi dele também. Essa é rara, inclusive, poucas tem, né? Essa aí é difícil de achar, muito mais manga longa, branca. Deve ter sido do ano aí 2005, 2000... Mais ou menos. Por aí. E algumas outras, né? Deles e de outros jogadores também, mas deles eu tenho algumas também. E você me contava, inclusive, antes do programa, que você pega muitas vezes camisa diretamente, né? Não é na loja, vamos dizer assim. A maioria das camisas que eu tenho é direto. Não que o jogador tenha usado, mas sim que veio de dentro do vestiário. Antes de ir para a loja, ou que nem vá para a loja. Que não vai para a loja, isso mesmo. Ou seja, raridade mesmo, né? Bastante. Não é fácil. Camisas muito antigas também, novas, atuais, todos os tipos de camisas do Inter. Você chegou aí no jogo domingo também, nas homenagens? Fui, levei minha família, minhas filhas, todo mundo estava lá. Rendendo tributo aí ao Fernandão. Sempre. Imaginava todo aquele pessoal lá, toda aquela multidão? Olha, até me surpreendeu um pouco pelo horário do jogo, 11 da manhã, né? E tinha 42 mil pessoas, bastante gente. Mas eu acredito que bastante também por causa do Fernandão. É incrível que ele tem a capacidade de mobilizar multidões, né? Isso. Era isso como atleta, depois como treinador, inclusive começando depois da carreira como comentarista e por fim, mesmo não estando mais entre nós, ainda arrasta uma multidão para o estádio, né? Bastante. É impressionante a simpatia que o Fernandão conseguia para si e para projetar também o nome do Internacional, sem dúvida. Né? Por falar em Fernandão, temos aí também um VT, uma entrevista que foi feita ontem aqui com a nossa colega jornalista Aline de Melo Pires, que teve a oportunidade de entrevistar o Fernandão, teve essa relação também de fã e com o ídolo, mas também como uma profissional da área, né? Foi entrevistar um jogador que era um expoente na época. Vamos conferir aí então a entrevista da Aline de Melo Pires, rodando para você aí. Nesse programa Arquibancada Colorada especial sobre o Fernandão, o tributo ao F9, vamos conversar aqui com uma pessoa que foi fã do Fernandão, a jornalista Aline de Melo Pires. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Aline, nos conta como é que você conheceu aí o seu grande ídolo e como é que você começou a criar toda essa simpatia assim por ele? Bom, sou colorada desde pequena, desde criança, e o meu trabalho me levou a me aproximar do Fernandão, fazendo uma entrevista. Surgiu essa oportunidade e eu tive essa grata surpresa assim, de conhecer de perto um ídolo que eu via jogar, né, que acompanhava nos jogos, e me aproximar dele enquanto pessoa, né, embora o tema da entrevista fosse o trabalho dele como jogador, mas conhecer ele além dos campos foi uma grata satisfação, foi muito legal.
E essa entrevista, em que ano mais ou menos que foi? Que época que era mais ou menos, você lembra? Foi em 2008. Na época da Sul-Americana? Início da Sul-Americana. Isso, foi durante um treino. Foi o ano que ele saiu, na verdade, do Internacional. Foi durante um treino e estava ali, era um misto de profissional e torcedora também, esperando terminar o treino. E aí no fim ele me recebeu e a gente conversou. E ele, pelo que todo mundo conta, era um cara super acessível também, né? Sim, exatamente. Eu fiquei admirada com a educação dele, né, com a forma como ele me recebeu, porque ele... E também uma coisa que ele colocou durante a entrevista, que ele fez questão de dizer, que ele gostava de mostrar para as pessoas que ele era muito mais que um jogador de futebol, né? Fora das quatro linhas ele tinha uma família, tinha filhos, e aquela coisa, né, do homem, assim, que a gente muitas vezes vendo jogar não imagina, acha que é só ali dentro das quatro linhas. Tanto que ele levava muitas vezes os gêmeos para os treinos também, né? Sim. Volta também aparecia ele batendo bola com as crianças, né? Uma coisa que eu achava muito interessante era esse reflexo dele dentro das quatro linhas e a pessoa. Ele conseguia ser o comandante em campo, né, e o pai de família firme, era isso que ele passava para todo mundo, imagino, né? E nessa entrevista que eu fiz com eles, ficou bem claro. Ficou bem legal. E esse contato de fã e ao mesmo tempo profissional, separar as duas coisas também deve ser uma coisa complicada, né? Foi complicado, assim, na hora, né? Claro que depois sentar e escrever a matéria, a gente tenta separar as coisas, mas é uma coisa que a profissão nos dá, né? E isso me deixa bem feliz, né? Ver essas oportunidades que a profissão dá pra gente. Mas, claro, né? Tem aquela coisa da tiete, né? Tanto que tive que levar a camisa e pedir um autógrafo, né? E tá aqui, é uma relíquia, né? Uma coisa que eu guardo com muito carinho e fico triste, sabe? Muito triste quando a gente percebe que foi, não tem mais volta, mas ficou uma história legal. E o Fernandão também era um jogador que se expressava muito bem, né? Tanto nas entrevistas, tanto que no fim agora ele seria nosso colega de profissão, estava assumindo uma carreira de comentarista, ele ia comentar a Copa do Mundo pelo Sport TV, né? Então ele já estava inclinado também desde jogador, já se preparando também para isso. Uma coisa que não era tão comum a gente ver entre os jogadores de futebol, né? Essa coisa de se preocupar com essa parte mais intelectual, de se preparar para falar ou para se expressar. Mas a gente vê que isso está mudando, né? E o Fernandão era um exemplo bem forte disso. Um cara que sabia falar, sabia se colocar, era bem articulado. E a camisa você disse que já lavou várias vezes e o autógrafo continua ali, Continua né? aqui. Não apagou. Eu tomei o cuidado de escolher uma caneta que não desbotasse, né? E nem manchasse, né? A gente percebe que fica aí, né? É uma relíquia que vai ficar por muito tempo. Por muito tempo. Apesar de usá-la bastante, tem o autógrafo do Dunga aí também, que é outro ídolo colorado, agora técnico da seleção. E ontem você não conseguiu, claro, ir lá no jogo acompanhar as homenagens, mas com certeza deve ter acompanhado a repercussão pela mídia, assim, como é que foi para você assim, nesse momento? Foi só uma confirmação, né, de tudo aquilo que a gente vinha escutando, vinha lendo, vinha ouvindo, né, de que o legado do Fernandão ele vai ficar eternamente. Essa coisa do Fernandão eterno é mais que uma expressão, assim, eu acredito que vai ser uma coisa muito forte para muito tempo. Tenho certeza que daqui a 10, 15 anos, a minha filha, que hoje tem 7, vai saber quem é o Fernandão, quem foi o Fernandão, assim como outras crianças, outras gerações de colorados que estão vindo aí, e não só colorados, acho que pessoas que admiram o futebol, né, vão poder entender isso. É triste, é uma coisa que é uma dualidade, assim, a gente percebe a força de uma pessoa e a tristeza ao mesmo tempo. E a questão do monumento em homenagem ao Fernandão, né? Tem agora a estátua dele, a gente percebe que lá virou praticamente um ponto turístico, né? Dentro de Porto Alegre, porque que tem gente que vai lá prestar a sua homenagem, leva lá uma flor, uma lembrança e muitas vezes também tira foto com a estátua ao fundo. No jogo da homenagem tinha filas e filas o tempo inteiro, o jogo rolando, e lá fora ainda tinha fila de gente tirando foto com a estátua do Fernandão. Incrível o poder de mobilização que o Fernandão ainda tem, mesmo não estando entre nós mais. E vai continuar a ter, assim. A gente também teve lá a coisa de 1 mês e meio, né, da minha filha, e aquela comoção em volta da estátua, aquela vontade de estar perto e de alguma forma acreditar, né, que está perto dele, é o que a gente percebe ali, né? Um ponto turístico, mas muito mais que turístico, é um local de comoção. Parece que ainda tem energia, né?
Tem, com certeza tem. Apesar de ser uma estátua, ela é imóvel, né? Mas parece que a aura do Fernandão permanece. É bem essa coisa da energia mesmo, né? É o que eu disse, né? Pessoas que não conheceram o Fernandão, que não viram jogar, né? Vão ter contato com a história dele e vão sentir isso, né? Mesmo que inconscientemente, né? Mas é uma coisa que fica. Ok, muito obrigado, Aline, pela tua participação, por ter aceito esse nosso convite e vamos, é claro, continuar torcendo sempre pelo Internacional. Torcendo sempre. Aí, então, a entrevista da Aline de Melo Pires, falando dessa sua relação com o Fernandão, tanto quanto profissional, entrevistando um jogador, como também ela fã do F9, como não poderia deixar de ser. O Fernandão realmente era um cara especial, né? Sim. Um cara diferenciado. Carismático, atendia todo mundo, sempre estava de bem. Então, por isso que ele é hoje, não sei se foi o melhor, mas sim o maior entre todos, eu acho. Ele tecnicamente não era o jogador mais, vamos dizer, com mais recursos. Sim. Mas ele tinha também uma leitura de jogo excepcional. Isso mesmo. E aquela questão do próprio comprometimento. Muitas vezes ele exercia uma outra função tática dentro de campo, né? Não privilegiando a si, mas sim o grupo. Isso é uma atitude também muito nobre, né? E ele incentivava os colegas, eu acho que fazia levantar o ânimo do pessoal para... Que nem no vídeo do Mundial em 2006, que ele fala dentro do vestiário e... É de arrepiar aquele discurso. É de arrepiar, isso mesmo. E tu imagina quem estava envolvido com aquele jogo histórico, né, como atleta, ter um discurso daquele, tu entra já pilhado, né, uma outra adrenalina dentro do campo, né? É verdade. Porque o Inter, na verdade, era o azarão daquele jogo contra o Barcelona, né? É verdade. E você chegou alguma vez a ter algum contato pessoal com o Fernandão? Eu cheguei em saída de jogos, eu peguei autógrafos e tirei fotos, então alguma coisa, não muita, alguma coisa assim mais de torcedor assim mesmo, não assim de amizade, não, assim fora de campo não. Mas ele sempre se mostrou um cara acessível, um cara solícito. Sempre. Muito educado, né? Sempre, muito educado e bem atencioso. Muito atencioso, o que é uma opinião praticamente unânime, com praticamente todo mundo que tu fala diz a mesma coisa, que ele era um sujeito de uma relação, um cara muito simples, né? Que conversava com todo mundo e muito acessível, né? Sim. E que para um cara da projeção dele, às vezes, não é tão fácil assim tu ter acesso a ele, porque às vezes o cara tá cheio, rodeado de assessores, de seguranças. Já o Fernandão, o cara quase mais simples impossível, né? E por falar em relação às homenagens ao Fernandão, que foram domingo, no jogo contra o Curitiba e também antes do jogo com a missa que teve junto da estátua do Fernandão, ao lado do gigante da Beira-Rio. Quem também esteve por lá e aprontou mais uma foi o repórter Oculto, aqui do Arquibancada Colorada. Vamos conferir aí o material que o repórter Oculto fez lá nesse jogo histórico e nessas homenagens ao eterno ídolo Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão. Alegria, uma satisfação de ver como o torcedor do Internacional amava o Fernandão. E o Fernandão também amava o Internacional. Foi um grande jogador, um dos maiores jogadores do Internacional. E a gente, como ex-atleta, a gente também sente que nós tivemos uma grande finalidade de sempre conversar muito. E isso faz uma lacuna, faltando alguma coisa dentro da nossa relação. Tenho muito orgulho de estar falando aí para o pessoal de Novo Hamburgo. Um abraço para o João Carlos, os colorados do campeão lá. Esse é um momento ímpar na história do colorado mais amado do Brasil, que é o Internacional. Essa demonstração de carinho que recebeu o Fernandão, que recebeu o Inter aqui, só o Internacional tem competência e capacidade que tem. O Fernandão merece tudo isso e muito mais. O Fernandão foi uma pessoa hors concurso no Inter, como cidadão, como chefe de família, como responsável. Eu me sinto muito tranquilo porque eu tive a felicidade de tê-lo no meu amigos, de ir na minha casa, Fernandão. É exemplo de atleta, dignifica o clube da grandeza do Internacional. Um grande abraço aos colorados, é uma demonstração que houve aqui, só o Internacional faz. Os outros podem tentar imitar, mas a demonstração é de fé, de carinho, de responsabilidade. O estádio já está lotado e está todo mundo aqui fora.
homenageando um atleta que está torcendo para o Inter nas alturas e vai levar o Inter sempre no coração. Deus proteja o Fernandão e proteja o colorado mais amado do Brasil, que é o Internacional. Voltamos então para o programa Arquibancada Colorada. Esse repórter oculto realmente é uma figura, ele vai aprontar ainda muito. Lembrando então que você que nos assiste aí no programa Arquibancada Colorada pode participar aqui da nossa programação. Ainda está de pé, inclusive, o desafio que o João Carlos Carvalho, cônsul do Internacional em Novo Hamburgo, fez na semana passada. Você pode mandar uma foto, seja da sua casa enfeitada, da bandeira na sacada, do seu quarto, a sua foto com a camisa do Internacional, em qualquer situação que você possa imaginar. Mande para o e-mail arquibancadacolorada@gruposinos.com.br. Nós recebemos esse material, vamos avaliar e a foto que a gente escolher será premiada com uma camisa do Consulado Colorado de Novo Hamburgo, promessa que foi feita inclusive no programa passado aí pelo cônsul João Carlos Carvalho. Falando em relação ao Consulado do Novo Hamburgo, alguns recadinhos, que tem uma agenda aí pela frente para quem é torcedor colorado aqui na região do Vale dos Sinos. Segunda-feira que vem tem o jantar consular em Sapiranga, com a festa também para os colorados lá de Sapiranga. Já na noite de hoje tem o encontro mensal da Confraria do Saci em São Leopoldo, que inclusive também marca o primeiro encontro do Consulado Vale Vermelho, que está sendo criado aqui na região do Vale dos Sinos, para as cidades de São Leopoldo, Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga e Dois Irmãos. Esse jantar de hoje à noite vai ser por adesão. Quem comparecer lá pode jantar, vai ser por adesão lá na Confraria do Saci em São Leopoldo. E domingo que vem, pela manhã, tem a caminhada do Jornal NH. E para isso, o Consulado de Novo Hamburgo, do Internacional, está preparando uma promoção especial. Todo torcedor colorado que for para a caminhada do Jornal NH, vestido com o manto sagrado, com a camisa do Internacional, leva uma roupinha especial para o seu bichinho de estimação. Veja só que legal. Uma promoção, então, do Consulado de Novo Hamburgo, do Internacional, durante a caminhada do Jornal NH, domingo que vem, agora pela manhã, com saída aí do Sesc em Novo Hamburgo. Dados esses recados, nós vamos para um rápido intervalo comercial, só um tempinho da gente tomar uma aguinha, a gente volta já já com mais Arquibancada Colorada para você. Novos programas, novas vinhetas e muitas informações. Na nova grade de programação da Web TV do Jornal NH tem esportes, saúde, entretenimento, debates e notícias para você viver melhor e ficar por dentro de tudo que é destaque na sua região. Tudo isso com atrações ao vivo e gravadas que podem ser acessadas no site do Jornal NH todos os dias. Assista e dê sugestões nas nossas redes sociais e também no WhatsApp pelo número 9362-0051. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente, fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Voltamos para o bloco final do programa número 2 do Arquibancada Colorada aqui na Web TV Jornal NH. E você, torcedor colorado, já sabe, agora todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite, nós temos encontro marcado com você aqui na Web TV Jornal NH. Se você não teve tempo de assistir o programa na terça-feira à noite, não tem problema, pode continuar assistindo durante a semana, é só acessar lá no www.jornalnh.com.br. Relembrando que o programa de hoje é especial, um tributo ao Fernandão, que, como eu disse inclusive no programa anterior, todas as homenagens que foram prestadas ao ídolo Fernandão ainda serão poucas diante
do que o Fernandão fez pela Nação Vermelha. É uma dívida que é impagável, né, Guilherme? É verdade, é verdade. O Inter vai levar anos e anos, talvez a vida inteira, de muitas gerações de torcedores, essa dívida ainda não vai ser paga, né? É verdade, mas ele sempre vai estar lá em cima torcendo por nós. Inclusive eu escutei um comentário no fim de semana, o pessoal dizia, pô, mas vão lembrar do Fernandão uma vez por ano? Não, uma vez por ano a gente faz essas homenagens especiais, até porque é a data da morte, mas a gente lembra do Fernandão diariamente, né? Todo constantemente. Jogo, é difícil, eu que vou bastante em estádio, é difícil algum jogo que não cantem alguma música lembrando dele, ou que falem dele, ou que façam alguém que tenha uma camisa, uma faixa, alguma coisa dele. Uma coisa que eu estava pensando domingo, enquanto acontecia o jogo, que foi uma pena não estar em campo número 9, né? Que a camisa número 9 é do Eduardo Sacha, que estava machucado, não pôde jogar, né? É verdade. Seria ainda mais bonito se tivesse um jogador com o número 9 em campo, né? Eu acho que a única coisa que o Inter pecou domingo foi não ter feito uma homenagem na própria camisa. Que nem o Goiás fez, e o Inter não fez. A única coisa que eu acho que faltou domingo nesse jogo aí. Mas no restante a festa estava muito bonita. Ou colocar todos os jogadores em campo com o nome do Fernandão às costas, algo nesse sentido, né? Perfeito, e realmente, bem observado, foi um detalhe que escapou. Mas o mosaico estava lindíssimo, né? Lindo, lindo. No Brasil, eu acho que não existia ainda coisa igual, assim. E emocionante também para quem estava dentro do estádio, né? Eu estava embaixo do mosaico. Embaixo do mosaico. Eu não vi ele de frente, mas depois eu vi fotos e vídeos, ficou muito bonito. E a faixinha de capitão usou também? Também, tudo. Te sentiu também um pouquinho como capitão do Internacional? Um pouquinho como capitão. Passando um pouquinho da energia essa do Fernandão. Outra coisa que chama a atenção é a questão da estátua do Fernandão, né? Virou, vamos dizer, um ponto de encontro do torcedor colorado, serviu como uma referência, e eu vejo que, bom, durante o jogo domingo, o que tinha de gente tirando foto com a estátua do Fernandão, sim, foi antes do jogo começar, durante a missa, enquanto rolava o jogo terminou, passaram-se horas e o pessoal continuava lá tirando foto com a estátua. Incrível, né? Ali virou um ponto de encontro pessoal, né? Que quer saber aonde está, alguma coisa. Tô aqui na estátua do Fernandão, é fácil de achar, o acesso é bom e ficou bonito lá o lugar. E até porque, que nem tu falou, às vezes o pessoal vem de cantos diferentes, por acessos diferentes, sim, se liga, se telefona, onde é que a gente vai se encontrar? Junto da estátua do Fernandão, virou um ponto de referência, né? É verdade. E fora do estádio, no domingo, enquanto o jogo se desenrolava, tinha uma multidão lá fora. Incrível, né? Muitas famílias, muitas crianças, muita gente que veio de longe. Conversei com o pessoal lá que veio de Soledade, 220 quilômetros para chegar no Beira-Rio, não conseguiu entrar no estádio. Não tinha ingresso, mas foi lá para prestar a sua homenagem, para tu ver como se mobiliza a torcida do Internacional em torno principalmente do Fernandão, né? Impressionante. É verdade. Ele ainda arrasta multidão e ainda vai arrastar por um bom tempo. Por muitos e muitos anos. Né? Falando um pouco em relação à tua coleção de camisetas, você tem ideia de quantos mantos sagrados você tem? Boa pergunta. Mais de 100, com certeza. Mais de 100, todas com certeza muito especiais, né? Todas, a maioria de jogo, a maioria autografada, tudo catalogadinho. Praticamente não tem jogador que já não deixou o seu nome lá numa camiseta. Difícil. A maioria tá tudo fotografada e tudo separadinhas. Separadinhas, guardadinhas. Por cor, de goleiro, tudo guardadinho, coleção em casa. Porque elas não saem mais de lá. Tem que guardar com muito carinho, né? É verdade. E a coleção cada vez com certeza aumenta mais, né? Cada vez aumenta mais. Vocês também têm aí uma espécie de intercâmbio entre os colecionadores? Nós temos. A gente se reúne uma vez por mês, mais ou menos. Às vezes em Novo Hamburgo, às vezes em Porto Alegre. E toda vez que a gente se reúne, vai pro site do Inter. Toda vez. As fotos da reunião, as camisas. É legal que a gente conta muita história, cada um traz um pouco, né, do que sabe. E a gente se reúne, sai bastante coisa legal, assim, né? E hoje em dia também tem uma gurizada nova vindo aí também, né? Tem bastante. Colecionando. Muitas vezes o pai começou a colecionar, agora o filho já está criando o hábito também, né? Meu pai é gremista, mas eu tenho camisas desde 1967 para cá, eu tenho camisas do Inter. E tu gosta mais dessas mais antigas, inclusive? Eu gosto mais das mais antigas. No tempo da Peruso, quando era Olímpicos, essas camisas eu gosto mais. Umbro nos anos aí 80, início dos anos 90. 90. O Inter usou muito a Umbro numa época, né? Eu tenho inclusive uma camisa que eu consegui do Diego Aguirre, que foi usada por ele. Quando ele jogou no Inter em 88.
Quando eu fui a Minas Gerais agora para ver Inter e Atlético, eu levei para ele autografou ela, achou muito linda, perguntou onde eu consegui. É porque não é fácil conseguir essas relíquias, né? Não é fácil. E você falou antes num ponto muito interessante, o apoio que a direção do clube está dando também, né? Nessa questão do relacionamento com o torcedor, né? Fundamental. Legal, é muito legal. Porque o site é muito acessado pelos torcedores colorados e acaba divulgando aí os consulados do interior, os colecionadores, projetos sociais, né? Então tu está abastecido diariamente com informações novas e aquilo vai virando aí uma espécie de bola de neve, vai se multiplicando, né? É verdade. Não é à toa que estão aí com 110, 111, 112 mil sócios e cada vez aumenta mais. Dia, né? Hoje. Em dia, e cada vez aumenta mais isso aí. Então tá ok aí, Guilherme Roloff, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado pelo convite. Nos revemos com certeza muito mais vezes aqui no programa Arquibancada Colorada. Teremos aí N assuntos para transcorrer no decorrer aí das semanas. E lembrando também sempre que o torcedor colorado é convidado também a participar aqui do programa Arquibancada Colorada. Se você tem algum assunto interessante, algum vídeo que você tenha queira mostrar, envie aí pra gente pro programa Arquibancada Colorada para o e-mail arquibancadacolorada.com.br. Aliás, arquibancadacolorada@gruposinos.com.br. Encerramos então o programa de hoje com uma homenagem especial do nosso chargista Gilmar Tatti. Fez aí um texto, uma crônica que foi publicada no jornal ABC domingo, do dia seguinte da morte do Fernandão, e você vai curtir agora então essa crônica na voz do próprio autor, Gilmar Tatti. A gente se vê semana que vem, até mais, um abraço fraterno a todos os colorados, até a próxima. Quando ele chegou aqui em 2004, a vida não era fácil para nós colorados. Eu nunca soube se ele era 8, 9 ou 10, atacante, centroavante ou meio atacante. Ele era simplesmente Fernandão. É como se a gente estivesse apanhando todo dia na saída da escola e de repente surgisse nosso irmão maior, Fernandão. Só o nome do cara já impunha respeito. Botava a turma que disse que ia te pegar na saída a correr. Ele não era um craque, era muito mais que isto. Era o dono da bola, do time, o chefe de torcida mais civilizado que já pôs os pés no gigante. Era o Fernandão, o capitão, o chefe, o cara do Gol 1000. Quando ele chegou aqui, a América deixou de ser um sonho distante. A expressão ir a Tóquio já não vinha acompanhada de uma risadinha ao final, com aquele ar de quem estava sonhando com algo impossível. Nós tínhamos um irmão maior, Fernandão. Agora nos era permitido sonhar. Podíamos até bater o grande Barcelona. Ninguém acreditava, nem a gente. Só ele. O cara sabia fazer discurso como ninguém. A América e o mundo eram nossos. O nosso ídolo se foi precocemente. Ficou o seu legado. Podemos continuar sonhando. E já nem precisamos ficar espiando para ver se tem alguém querendo nos pegar na saída.